Deixa ele o mais para fora possível. Responder uma perguntinha assim, bem básica. Um texto é um conjunto de quê? Um texto é um conjunto de códigos, você viu? Tem nego esperto aí, né? Texto é um conjunto de códigos. Esses códigos transportam o quê? Ideias. Olha, é isso. Os códigos transportam ideias. Tem código pequeno? Tem código médio? Tem código grandão? Tem código enorme? Você pode me dar aí o nome de um código enorme? Um parágrafo. Parágrafo, não, parágrafo é um código enorme. Cheio de outros códigos, né? Essa aqui me deu um código paralelepípedo. É um código grande, mas não é tão grande quanto o parágrafo dela. Né? Isso aí seria um código médio, pequeno. Então, quer dizer que o código verbal escrito tem grande, pequeno e médio, tem? A ideia de um texto pode estar numa letra? Pode, né? Mas só numa letra? Não, uma letra combinada com outras, né? Beleza, então, a partir desse princípio, cadê o povo de casa que está sem contato aqui, ó? Eu digo assim, ó, ato. Isso é um código, né? Tem ideia aí? Tem ideia? Você consegue compreender o que está escrito aí? Beleza. Se eu botar aqui um negocinho bem pequenininho, será que muda a ideia? Sim. Mudou muito? Mudou muito? Uma letrinha de nada, mudou tudo, foi? Diga assim, uma mudança fonética causou uma alteração semântica. Significa dizer que quando eu pego o código, que eu faço uma pequena alteração na fonética, na letra, eu posso causar uma alteração profunda na semântica. A semântica estuda o que é mesmo? Significado, as ideias, o conteúdo. E a fonética? A letra, né? Eu coloquei uma letrinha bem aqui, não foi?
Mas a letra não representa o som, por isso que é fonética, né? Ética é o quê? Não, ética não é som, cara. Ética é comportamento, ética é atitude, né? Ética é ato de... Então, quando eu digo fonética, é o comportamento do som. Comportamento do som. E aqui quem é que está representando o som? Fala a letra. Não fez a leitura labial. Os caras conseguiram fazer a leitura do Romário. Ou do Romário não, do Neymar, não foi? Por que esse povo está indo lá para cima, fica aí embaixo defendendo? Filho da puta. Eu já fiz o gol. Eu não falou filho da puta, não. É porque eu falei filho da puta que eu olhei para ti. Não sei o que foi. Aí eu disse, vai. Todo mundo. Quem não falar não vai passar. Sério? Vocês percebem como uma pequena alteração, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, vocês têm que fazer esse tipo de atenção, porque uma alteraçãozinha mínima explode toda a semântica, causa todo um efeito que às vezes mas só uma letrinha não mudou nada, mudou tudo. Diga, uma pequena mudança fonética. Alterações profundas no sêmen. O que é o sêmen? Bora? Semântica, conteúdo, ideia, quer dizer, uma simples alteraçãozinha numa letra, né? Gato, fato, lato, pato, mato, professor. Olha aí, obrigado pelo que me toca, né? Então, nesse sentido, e se eu fosse mudando aqui, e botasse no lugar desse A aqui, e junto com esse M, e botasse assim um E aqui, ia dar o quê? Meto? Que porra é essa? Bichinha faz tanto tempo que não faz isso que ela é meto. É meto, mulher. Bom, gente, na última aula eu disse que uma letra pode virar palavra, não foi? Mas antes de virar palavra, ela pode ser uma sílaba, certo? E que se não há mudança na letra, na sílaba e na A, pode fazer algumas alterações. Essa palavra pode virar uma frase, uma oração em um período? E esse período pode ser simples? Quantas ideias tem num período simples? Uma, só tem um verbo. E uma ideia em língua portuguesa vai transmitida através de um verbo. E um verbo é uma... Bora, gente. Um verbo representa uma... Fala, oração. Puta que pariu. O verbo é o centro de uma... oração. E se eu tiver uma oração dentro do período, que está dentro do parágrafo dela ali, o parágrafo é dela. Embora ela seja apenas uma sílaba, né? O parágrafo ela está dentro da sílaba. Está doida para se retirar da sala, para ir lá para a coordenação. Ótimo! Então o que é que nós vamos ver hoje? O pessoal que me acompanha aí nas redes sociais, viu que essa semana eu postei uma questãozinha da Consulplan, né? O que é, bestada? E alguns fogem dessas perguntas, outros respondem lá no privado, porque eles têm medo de levar uma lapada em público. Mas eu agradeço o pessoal que respondeu, mesmo sendo no privado. Pessoal, eu acho que é essa. Eu já digo assim, vou dizer o que eu digo lá, tá? Eu digo, ele não responde lá, para todo mundo ver, tua leseira. Hã? No grupo ninguém responde, só vai lá no meu privado, aí fica plim, 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 só chegando mensagem. Eu digo, por que não bota lá no grupo para ser discutido? Mas é assim, gente, o objetivo dessas publicações diárias eu faço lá no Facebook, no Instagram, que eu faço no grupo também. Aqui tinha um grupo do INSS, eu nem sei se já formaram esse aqui, né? Eu vou colocando lá para você ir vendo o nível da banca, para você ir verificando como é que estão as questões. Né? Teve gente que, quando eu comecei a publicar, já acertaram as 3, né? Então, são questões que a gente vai colocando para você ir
verificando como é que é o borogodó da banca, tá bom? Ah, eu nem sei qual foi o meu Instagram, que alguém perguntou esses dias, eu não sabia. É Augustus? Não, Carolos Augustus. Carolos Augustus. Carolos Augustus. Carolos, é que é o meu nome em latim, Carolos. Eu ia colocando caralhos, mas eu digo, vou colocar Carolhos. Carolos Augusto. E o Facebook, eu acho que é Facebook Carlos Augusto mesmo, né? Tu que vive me perseguindo até lá. É querendo bico de pão que eu jogo fora todo dia. Bico de pão, é. Eu jogo fora bico de pão toda tarde, ela vai lá pegar. Aqui é minha amigona, faz muito tempo. Desde quando ela chegou aqui em Rondônia, ela batia bem aqui assim em mim, ó. Tão novinha que ela era. Amores, então é assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem a questão que eu coloquei lá nos grupos e nas redes sociais. Ó, já tem o Jailton Peixoto pedindo amizade aqui. Eu só... É para voltar. A Vânia. Olha, eu vou primeiro fazer uma investigação para ver se eu aceito, tá? Bom, para aceitar eu mando uma mensagem com uma questão. Se a pessoa acertar, eu aceito. É seleção, filho. Tá pensando que é assim, vou aceitar qualquer um. Galera, aí, fora toda a putaria que eu estou falando, pensem numa coisa que nós estamos estudando aqui, o período, tá bom, gente? Então, quando você pegar um período, o período está dentro do parágrafo. Aí você vê assim, ó. No trecho, ó, Consulplan foi a prova da Prefeitura de Cascavel, lá do Paraná. Vocês tiveram problema para acessar o site da Consulplan hoje, para fazer a inscrição, não? Já fizeram a inscrição de vocês? Todo mundo já fez? Teve muita gente que teve problema, né? Perdeu o prazo, porque era até 3 da tarde. E o pessoal ficava pensando que era até meia-noite, não foi? Será que eles vão reabrir? Espero que não, quem já fez, né? Quem ficou para trás, que fica. Então, olha só, galera. Hoje eu quero trabalhar com vocês, ó. Diga uma oração. Uma ideia. Outra oração. Outra ideia. Essas bancas, elas gostam muito de juntar uma... Vamos tentar de novo, vamos lá. Diga uma oração. E a pessoa explica primeiro, aí depois você diz, o que é que ele quer dentro? Diga uma oração. Uma ideia. Outra oração. Outra ideia. Essas bancas gostam muito de juntar uma com a outra e perguntar se essas se relacionam e qual é o relacionamento que essas fazem uma com a outra. Não é assim? Então imaginem vocês que está isso aqui, ó, presta atenção. Ele diz assim, ó, vai, todo mundo faz sexo. É verdade isso, gente? Ah, claro que é. É verdade, Antônio? Mas o texto diz essa ideia, não diz? Qual é a primeira? Leia aí para mim a primeira ideia. Aí ele quer que você junte essa com a outra. O que significa dizer que essa ideia é uma oração? Confirma aí para mim se é uma oração mesmo. Leia. Todo mundo faz sexo. É uma oração? Sim. Quem é o sujeito? Todo mundo. Quem é o predicado? É o que sobrou. Nós já aprendemos isso na última aula. Não me decepciona, porra. Quem é o sujeito? Quem é o predicado? É predicado verbal ou é nominal? Se tu me decepcionar hoje, eu te mato. Verbal porque não tem aqueles verbos, né? Aqueles que nós aprendemos, que são aquele verbo...
chega, não aguento mais isso. Na rede social foi a semana inteira. Como que aparece desse tamanho? Tu só apareceu uma vez na vida, assim, nas grandes mídias. Foi naquele filme, como é que é? A Fantástica Fábrica do Chocolate. Umpa-Lumpa, ó, os dois. Aquele povinho. Aí você pensa assim, ó. O cara quer unir essa ideia, essa oração, todo mundo faz, que tem um predicado verbal, porque o verbo é o verbo que não é o verbo ser, estar. Quando não tem aqueles verbos, o predicado é verbal. Aí o verbo vai ser ou fecha o trânsito ou abre o trânsito. Se ele abre o trânsito, ele é um verbo transitivo. Se ele fecha o trânsito, ele é um verbo transitivo. Esse verbo aqui, abre o trânsito ou fecha o trânsito? Abre, por isso que ele é um verbo transitivo direto. Olha o trânsito que ele já viu. Quando ele abre o trânsito, é porque ele abre para o substantivo, porque você já sabe que na língua o que não é verbo é substantivo, né? Se o verbo abre para o substantivo passar, ele é um verbo transitivo. Tem preposição aqui? Não. Então ele é verbo transitivo direto. E o substantivo vai ter uma função sintática chamada de objeto direto. Perfeito. Essa primeira oração teve sujeito? Sim. Teve ou não? Sim. Teve predicado? Sim. O predicado teve um complemento? Sim. Então essa oração está completa, não está, gente? Tá ou não? Vai prestando atenção nisso. Aí eu quero costurar esta ideia e oração. Pode falar do jeito que você fala, mas fala, não fica calado aí não. Aí eu quero costurar esta com outra. Aí o cara coloca um conector, um conectivo. Conectivo é essa palavrinha aqui, ó, que é a conjunção. Conjunção, o nome disso. Conjunção é a classe de que junta uma com uma outra. Fala bonito, ó, conjunção. Junta uma com a outra oração. Por isso o nome é conjunção. Você entende isso? Entende ou não? A gente faz pelo menos assim, ó. Ou então assim, mas não fica assim no meu rumo. Faz assim, ó. Ou então assim, não entendi nada, caralho. Mas não faz essa cara de nojo no meu rumo, não. Uma com a outra. Meus óculos são uma conjunção. Juntas coisas, conjunção, classe de que junta uma com a outra dentro do período composto. Ou seja, vou ter uma oração de um lado, outra oração do outro. O que eles vão perguntar na hora da prova? Qual é o papel desta na relação entre uma e as ideias vêm aqui, ó. Verificar se a relação é de razão, de intuito, de contraste, de magnitude, de argumentação. E aí a pessoa muitas vezes não pega porque ela não conhece este conector. O meu aluno bate o olho e diz, beleza, eu já sei que esse conector só faz uma coisa. Juntar. Mas o que é que você tem que entender? Ele junta estabelecendo uma ideia. É essa ideia que você tem que captar. Tudo bem, pessoal? Então hoje eu vou trabalhar com vocês com o período... Com o período o quê, pessoal? Composto. Ó, vou trabalhar com vocês com o período composto. O período que tem quantas orações no mínimo? Tem que ter 3, 4 ou 5? Mas pode ter só 2? Então eu vou trabalhar aqui hoje com 2 orações. 2 orações, vai ter um S, P, C, bora? E aí do lado aqui vai ter uma, bora? Conjunção, e aí vai ter outra S, P, C, A. Precisa ter o A em todas? Não. Precisa ter o C em todas? Não, só vai depender do
Verbo. Agora lê aí a segunda depois do mas. Quem adoecem? Quem é o sujeito da segunda oração? Poucos. Quem é o predicado? O verbo precisou de complemento? Não. Se o verbo não precisou de complemento, ele fechou o trânsito. Se ele fechou o trânsito, ele é um verbo intransitivo. Ó, esse abriu o trânsito e o substantivo veio. Transitivo, esse fechou o trânsito e não apareceu mais ninguém, já veio o ponto. Quem entendeu a diferença de um verbo transitivo para um verbo intransitivo? O intransitivo, no caso, quando tiver o ponto final, tá bom. É intransitivo. Só tem ele, não tem mais nada, né? No caso, em todas as situações? Não. Às vezes o verbo é um verbo, pergunta boa, vamos lá. Às vezes o verbo é um verbo... Bora, gente. Não perde o foco, não. Às vezes o verbo é um verbo intransitivo. A ideia de que sempre vai ter um ponto aqui? Não. Porque ele pode ser um verbo e ter um monte de advérbio para cá. E advérbio não é tido como complemento. Advérbio é só um puxa-saco do verbo. Estão entendendo? Então uma coisa é dizer, o mosquito adoece as pessoas. É uma oração? Sujeito. Predicado. Predicado verbal ou nominal? Sempre fazendo treino. Quem é o núcleo do predicado verbal? Adoecem, que é o verbo. O verbo transita ou não transita? Então ele é um verbo transitivo. Transitivo direto ou indireto? Direto, porque tem pessoas que é o objeto direto. Acabou. Então percebe como o mesmo verbo. Quem é o verbo aqui? Aqui ele é um verbo transitivo ou intransitivo? E na frase que eu acabei de formular com vocês? Transitivo direto. Porque depois dele teve um substantivo, certo? Agora imagina que eu diga assim, ó. Poucos adoecem. O verbo é intransitivo? Aí imagina a seguinte situação. Todo mundo comigo agora. Aqui, ó. Poucos adoecem hoje. Hoje. Não teve um negócio depois do hoje? Mas foi substantivo? Então, o verbo continua um verbo intransitivo e o hoje é um complemento? Não. Se não é um complemento, você vem para cá e joga que não precisou de... Então, não vai ter objeto, não vai ter objeto, não vai ter predicativo do, não vai ter predicativo do, não vai ter agente da, mas vai ter o famoso adjunto adverbial. É um advérbio funcionando como adjunto adverbial. Então, a sua dúvida é bem simples. Se o verbo... Bom, simples para ser explicada. De repente ela pode ser complexa na sua cabeça. Se o verbo não tem nada depois dele, normal é que ele seja um verbo o quê? Intransitivo. Normal, isso é bacana. Agora, quer dizer, sempre que há algo depois, quer dizer que ele é transitivo? Não, porque você há de observar se essa coisa que há depois é um substantivo, e esse substantivo foi requisitado. Porque se tiver depois dele 300 mil advérbios que funcionam como adjuntos, ele continua intransitivo. Porque eu posso dizer, ó, mais poucos, todo mundo me ajuda? Mais poucos no Brasil, durante o período de pandemia, papapá, eu vou dizer com cólica, não sei o que, eu vou enchendo. Aí beleza. Então, nesse caso, pessoal, botei o ponto final. Só tem o verbo. O que eu tenho que pensar ainda? Já está posto o fim no trânsito. O ponto pôs fim no trânsito. Como é que é o nome desse verbo? Agora, cuidado que na hora da prova, eles podem botar um ponto aqui. Eu gosto de esclarecer porque eu já disse para vocês que língua não se decora. E às vezes eu passo um modelo aqui, que eu digo isso, aí a pessoa na hora da prova, se tem ponto ali, já é intransitivo. Eu não estou dizendo isso, nunca disse. Porque às vezes o cara diz assim, ó, as mazelas sociais do Brasil são muitas. Poucos as mostram. Poucos as mostram. Aí a pessoa vê mostram.
Aí o professor botou na prova que tinha lá, né? Aí eu vi no concurso, poucos as mostram. Aí já está o verbo e já está o ponto. Então já vou dizer que mostra um verbo. Quem está acompanhando a aula me ajuda? É um verbo? Intransitivo. Não é assim. Porque quem mostra, mostra algo. E se quem mostra, mostra dentro desse texto, o verbo é um verbo transitivo direto e o objeto foi antecipado, que é as mostram. Entendem o que eu falo? Porque mostra as, nesse caso, as infecções, as enfermidades e as coisas do gênero. Beleza? Então, é entender, como eu já falei aos senhores, é entender o conjunto, é entender a visão panorâmica da língua, para a gente não ficar nessa coisa. Ah, teve um ponto já é intransitivo? Alto lá. Mas a ideia é que essa, que eu tenho um verbo, já tenho um ponto ali, a normalidade é que ele seja intransitivo. Até porque aqui eu só tenho dois, né, gente? Não é que eu só tenho dois aqui, ó. Eu só tenho o sujeito e eu não tenho aquilo que é essencial. Quem são os termos essenciais da língua? Sujeito e predicado. Quem são os termos integrantes? Os complementos. Quem são os termos acessórios? Os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais. Pessoal, só para ver se eu peguei a lógica, no caso assim, na frase já está dando tudo que tem que dizer, por exemplo, mas poucos adoecem, Ponto. É verbo transitivo. É, nesse caso você tem um sujeito. A ideia de continuidade, mesmo que antecipe, como o senhor deu exemplo. Isso é muito importante você questionar de novo, gata. Sabe por quê? Porque se eu disser assim, ó, vamos imaginar uma situação mais hipotética dos poemas. Que os poemas gostam muito de trabalhar com isso, né? Né, gente? Aí eu digo assim, João morreu. Né? A ideia não está completa? Tá bom, quem morreu? O que aconteceu com o João? O verbo é intransitivo? Não tem para onde fugir. Esse verbo é um verbo transitivo ou intransitivo? Mas cuidado, porque na prova o cara, o Graciliano Ramos diz, João morreu a morte mais violenta possível. Você percebe como não existe verbo transitivo nem intransitivo? É a oração que o faz transitivo ou intransitivo? Então não adianta você ficar decorando assim, o verbo tal é transitivo direto. Porque as pessoas na hora da prova, eles vão dizer assim, esse cara tentou decorar a língua. Então eu vou botar aqui uma questão que aquele verbo que ele achou que era transitivo, eu vou colocar aqui na prova como intransitivo. Por exemplo, todos vocês estudam muito para o concurso, né? Esse verbo nessa oração é transitivo ou intransitivo? Todos vocês estudam muito para o concurso. Esse verbo é transitivo ou intransitivo? Chuta aí. Hã? Não. Ele é um verbo intransitivo. Porque não aparece o objeto do estudo. Aparece muito. Aparece o que é que vocês estudam? Então, não tem complemento. Aparece muito, que é uma adjunta adverbial de intensidade, para o concurso, que é uma adjunta adverbial de finalidade, mas não aparece o objeto. Se não tem objeto, não tem verbo transitivo. Mas se eu disser que vocês estudam muito português para o concurso, aí a outra já diz, é mentira, que eu não estudo nada dessa porra. Mas é isso que eu quero criar na cabeça de vocês, uma consciência de que não, por exemplo, o verbo estudar, todo mundo diz, quem estuda, estuda algo, porra nenhuma, na oração estuda e na outra não estuda. É você que tem que ter a perspicácia para saber se na oração tem o objeto ou não tem. Quem entendeu, diga eu. Então, cuidado com os verbos, eles não são transitivos nem são intransitivos. É dentro do texto que eles se comportam e transitam ou não transitam. Pedro cagou no vaso. Bora, gente? E agora? Digam aí para mim, a questão da prova é essa. O verbo é um verbo de ligação? Está ligando o Pedro com a bosta? O verbo é um verbo transitivo direto? O verbo é um verbo transitivo indireto? O verbo é um verbo intransitivo?
E aí, o que você diz? Intransitivo. Porque no vaso é só o local onde ele cagou. Não aparece o que foi que ele cagou. Né? Aí uma coisa para você fazer essa brincadeirinha, porque na hora da prova acontece isso. Você joga isso fora. Quando você joga fora, você sabe que isso não é um complemento. Isso é um adjunto, porque não fez falta. Entendeu? Agora, se eu disser que ele cagou a bosta mole. Porque não tem uma bosta diferente da outra, gente. Se eu disser que ele cagou só um fiapinho. Bom, eu espero que essa bosta aqui te ensine que não existe nada na língua portuguesa que seja. Tudo está, o tempo todo. Nada é. Tudo está em constante mutação. E você tem que ficar atento para isso. Pessoal, aquela frase, só sei que nada sei. Lá e vem você com... É Shakespeare? Sei não. Bom, período tem duas? Gente, o que os editais hoje estão fazendo é um negócio chamado de coesão textual, tá? Coesão textual. Vocês vão ver falar muito isso nas provas. O texto mantém a coesão e o sentido original se trocar um conector pelo outro, né? Então você tem que conhecer quem são esses conectores. Quando a gente falar de coesão textual, vocês vão falar assim, ó, coesão textual é a capacidade que você tem de unir quantas orações pelo menos? Hã? Então, juntar uma oração com a outra, gente, e aí é que está o grande problema da nossa vida. Sabe por quê? Porque vocês falaram para mim maravilhosamente bem. Vocês disseram que um texto é um conjunto de ideias. Não foi isso que vocês falaram? Então, e essas ideias não se relacionam? E é esse relacionamento que vocês têm que começar a captar. Nós falamos aqui sobre compreensão e interpretação de... Por exemplo, uma questão dessa. Uma questão dessa. Vocês me diriam que uma questão dessa é uma questão de compreensão ou de interpretação de texto? Porque ele está trabalhando assim, ó, expressa a ideia, né? Aí é a ideia de razão, de intuito, de contraste, de magnitude ou de argumentação. Quando ele fala ideia, eu quero que você pense comigo assim. Pô, as ideias são transmitidas por palavras. E às vezes as palavras são essas palavrinhas, pessoal, pequenininhas. Então diga assim, isso é um conector. Mas é um conector de quê? Fala mais alto, todo mundo. É isso que eu quero, pô. Essa palavra é um conector de duas ideias. E quando ele diz que é um conector de duas ideias, é aí que entra o grande barato da língua portuguesa, o grande barato da vida. Porque quando eu conecto uma com a outra, essas ideias vão estabelecer uma relação de causa, de consequência, de finalidade, de argumentação. E isso não é adivinhação. Você tem que saber o significado dessa palavra. Você tem que conhecer tecnicamente que esse conector, que essa palavrinha só pode, na vida dela, fazer uma coisa. Não, mas isso é o óbvio. Ninguém conecta um ao outro sem estabelecer ali uma energia. Se é que me entende. Pô, conectar é fácil, tem muita gente conectando por aí. Mas o que isso gera de substancial nas relações? Porque conectar é fácil. Dentro de um texto, saber que essa porra é uma conjunção, isso é idiotice. E se você nem sabe, nem idiota você é. Porque o que se interessa para as provas hoje não é que essa porra é uma conjunção, mas saber qual é a relação que essa conjunção estabelece de uma com a outra, que essa ideia tecnicamente é chamada de uma oração e outra oração. Que é um conjunto de ideias se relacionando. E hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês só as 5 ideias primárias que uma pode estabelecer com a outra oração. E para isso eu vou fazer questão de que você saia daqui hoje com uma missão de dizer assim, porra, se eu quero transmitir uma
na minha fala com alguém, se eu quero juntar uma ideia com a outra e que eu quero apresentar um contraste, é essa palavrinha que eu vou usar aqui no meio. É esse conector, é essa classe de... É essa classe de... que eu vou colocar aqui para que esta seja contrariada por esta. Ou ainda, para que esta se some a esta outra ideia. Ou para que esta explique essa outra ideia. Você vai trabalhando com que uma explica a outra, uma adiciona a informação da outra, uma contrasta a outra, mas você tem que decorar, que é decorar mesmo, é colocar no coração. Decorar é colocar no colocar no coração. Para da próxima vez que você estiver fazendo uma prova, não. Para da próxima vez que você estiver conversando com alguém, que você ouvir uma ideia, que você quiser contrariar, você quiser dar um contraste, você usa exatamente a palavra adequada que vai servir para fazer aquilo. Isso tem a ver com compreensão ou interpretação de texto? Compreensão pura, porque o sentido está aqui. Mas muita gente não vê, e não vê porque não sabe ler. Nem no nível da compreensão, muito menos no nível da interpretação. Então, o sentido está aqui. Então, não me vem dizer que isso aqui é interpretação de texto. Não, o sentido está aqui, ó. Ele está armazenado nesse mas. E vocês acham que aqui eu tenho uma ideia de razão? Não, nunca. De intuito? Mas existe algum conector que dá essa ideia? E você tem que aprender quais são. Existe uma ideia de quê, pessoal? Contraste. De magnitude. Então, para cada palavrinha dessa tem uma palavra. Aliás, um grupo de palavras. Então, hoje nós vamos trabalhar coesão textual sequencial. Vale lembrar que o edital de vocês só está falando de frase, né? Oração e período, né? Período. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui, pessoal, é fazer você entender a diferença de uma frase, de uma... E um período pode ter só uma oração? Essa oração é chamada de período... Desculpa, na última aula nós vimos o período simples. O período simples só tem uma chamada de oração, que eu tenho que encontrar os e os. Hoje nós vamos dobrar o nosso trabalho. Em que nós vamos estudar o período, em que vai ter um período simples, vai ter somente uma oração, e aí nós vamos dizer que dentro da coesão é a capacidade que eu tenho de juntar uma com a outra, mas nunca percam o foco, porque uma oração representa uma e a outra oração representa outra em um relacionamento, e nesse estabelecer de relacionamento, como é que é o nome da palavra? Posso chamar isso de conectivo? Posso chamar de conector? Bom, agora eu vou fazer a diferença aqui, tá bom, gente? Então, nesse caso, isso é um elemento de coesão textual. Que classe de palavra é essa? Bora? Mas é um elemento de costura de ideias? Como é que é o nome dessa costura de ideias dentro de um texto para você fazer sua redação? Coesão textual. A capacidade que você tem de costurar ideias passa pelo caminho da conjunção. Então, se você não tem essa capacidade de costurar ideias, você não tem a capacidade de usar as conjunções. Então, pensa comigo. Coesão textual é uma coisa ou uma relação entre coisas? E uma relação entre duas ideias? E normalmente, qual é o elemento que eu vou usar para fazer essa costura? Coesão, gente, é costura. Costurar duas coisas, dois pedaços costurados para gerar um tecido. Tecido tem na sua origem texto. Texto e tecido é a mesma bosta, é a união de fios.
E você tem que ser um bom costurador, costureiro. Qual é o principal elemento que você vai usar para costurar as partes de um texto? Não ouvi. E hoje nós vamos ver só 5 tipos de conjunções. 5. Por exemplo, essa aqui dá a ideia de... Essa aqui dá a ideia de quê, pessoal? Contraste. Podem ler lá para mim? A primeira oração antes do mais. Todo mundo faz o quê? Sexo. Bora? Percebam a presença dessa vírgula porque ela é importante. Ela é muito importante. E um dia vão perguntar para você, por que essa vírgula está aí? Você tem que dizer por que ela está aí. Percebam que isso aqui é uma... Joga a minha fórmula, que essa fórmula eu inventei. Qual é a fórmula? S, quem é o S? P, quem é o P? É o que sobrou, né? E esse P aí tem um verbo, né? Então o predicado aqui é um predicado o quê? Se o predicado é o verbo ou é um verbo intransitivo, que agora hoje todo mundo já sabe o que é, graças a Deus, ou ele é um verbo transitivo. Se ele for um verbo, aí ele pode transitar de 3 maneiras. Ele pode um dia ser transitivo, aí você já vai revisando o conteúdo da prova. Pode ser transitivo e ele pode ser transitivo. Ou seja, ele pode pedir 2 substantivos aqui. Se você disser João deu, é um sentido? Tem conotação sexual? Tem. Mas se você disser João deu bolo ao seu filho, tem conotação sexual? Por quê? O verbo dar, eu vou logo dizer que ele é intransitivo? Não, mas se eu disser João deu, transitivo ou intransitivo? Intransitivo. Se alguém liga para você e diz, você não veio para o trabalho de hoje, não deu. E aí, transitivo ou intransitivo? Bora, problema para o dia a dia, porra. Acabou. Não deu, ponto, pô. Mas se eu disser assim, João deu dinheiro ao filho. Quantos substantivos vieram depois desse verbo? Não quer dizer que ele tem 2 objetos. Não é isso? Esse objeto e esse objeto, então esse cara é um verbo transitivo direto ou indireto. Mas eu peguei uma frase que o cara diz, João deu dinheiro. Pronto. E agora? Direto. João deu. Hã? Mas aqui foi deu, não, né? Apareceu um complemento? Então, olha só que lindo, gente, ó. Preste atenção nisso e nunca mais na vida esqueça. Se você tiver dúvida agora, pare e pergunte. Essa oração não está completa? Agora vamos para outra. Tua vírgula aqui não foi? Troca, bota o conector. Bota o conector aqui. Bora? Mas... Aí você pega os amiguinhos dele, já vai decorando. É obrigação da senhora, que está me olhando ali de forma tão atenta, maravilhosa, decorar isso. E se você não tem competência para decorar, faça igual aquele meu amigo, bote tudo num papel e passa o dia todinho com essa porra dentro do bolso. Vem você dar uma olhada. Você não tem um sonho? Ou você vai ficar com essa cara de cachorro morto aí? Ai, não vai dar para mim, eu não consigo. Pegue a conjunção. Se você quer numa prova, porque as provinhas deles são essas provas, vou te contar uma coisa, o pessoal que é concurseiro aí tem vergonha de fazer uma prova dele, porque isso aqui é ridículo.